começar aqui, já conversei com o pessoal, já estou vendo aqui de onde estão falando, é sempre uma honra saber até onde está chegando esse conhecimento sobre pizza. É uma honra poder difundir essa cultura da pizza, né? Então, vamos lá? Bom, eu estou aqui para conversar com quem é apaixonado por pizza, que quer fazer a melhor pizza em casa, certo? Se você é apaixonado por pizza, se você quer fazer pizza na sua casa de extrema qualidade, você está no lugar certo. Eu estou aqui para te ajudar. Então, hoje eu separei algumas perguntas que durante a semana me enviaram, algumas dúvidas, e vou falar sobre muita coisa importantíssima, que são dúvidas muito comuns mesmo, que às vezes tem coisas que você nem imaginou, mas na hora que você colocar a mão na massa lá, pode surgir uma dúvida dessa. Então, você dominar esse conhecimento sobre fazer pizza é mais importante do que qualquer receita, certo? Então, vou começar aqui com a primeira pergunta do Alexandre Simões, do Rio Grande do Sul. Alexandre disse assim: ele gostaria, né, de saber coisas sobre fazer a massa da pizza, tipos de massa, tempo de cozimento, e perguntou: todas as massas são pré-cozidas? Então, Alexandre, seguinte, na verdade, fazer a massa da pizza é a grande ciência de se fazer pizza em casa. Aí você pergunta tipos de massa e tempos de cozimento. Então, realmente, temos vários tipos de massa. O que eu costumo ensinar para os meus alunos? Você, a partir do momento que conhece a função de cada ingrediente para se fazer a massa da pizza, você consegue fazer e inventar a sua própria receita. Então, por isso que eu sempre digo, não existe receita mágica sobre fazer pizza. Não existe eu te passar aqui agora uma receitinha, que inclusive tem várias na internet, algumas boas, outras nem tanto, mas você só vai saber diferenciar se você entender a função de cada ingrediente e o resultado que você quer para a sua pizza, o seu gosto, o seu paladar e de quem você quer atender, para quem você quer fazer pizza. Então, é extremamente importante que você tenha um conhecimento mais amplo, que toda semana eu estou aqui passando, né, aos poucos, todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desses mais de 20 anos. E também tem o curso Pizza Terapia, em que a gente faz um apanhado bem extenso sobre as funções dos ingredientes, e eu vou passando todo o ensinamento para você fazer a sua receita, para você entender do jeito que você gosta e fazer todas as adaptações para ter o resultado do seu gosto. Então, existem sim, você pode usar ovo, você não pode usar ovo, você vai escolher, você vai usar leite sim ou não, tem os ingredientes base e tem outros que você pode adicionar para melhorar e chegar no resultado que você quer, entendeu? Então, temos sim, vários tipos de pizza, vai depender do seu paladar, vai depender do que você quer, do resultado que você quer dar na pizza. Uma pizza mais crocante ou uma pizza mais macia? Uma pizza mais com massa fina ou uma pizza com massa alta? Tem a pizza pan, tem a pizza, por exemplo, foi domingo, hoje é terça-feira, no domingo eu fui num restaurante que também vendia pizza. E ele servia uma pizza com a massa bem fininha e crocante. Então, você entendendo da função de cada ingrediente, você consegue fazer a variação necessária para chegar naquela massa de pizza fininha e crocante. Se você quiser ela mais alta e macia, já é um outro tipo de ingrediente que você tem que colocar na massa para poder chegar nesse resultado. Então, tipos de massa, né? Está na sua pergunta aqui. Sobre massa, tipos de massa, temos massa básica, e aí, digamos, a nomenclatura na área da pizza, temos a massa pobre e a massa rica. Massa pobre, não é porque a massa é barata, não. É a massa pobre em nutrientes. É uma massa que tem poucos nutrientes. Vai basicamente farinha, água, sal, fermento e uma gordura. E açúcar, tá? Então é uma massa muito básica. E tem a massa rica, que é a massa rica em nutrientes. Então essa massa rica, ela já leva proteínas, né? Ela pode levar leite, ela pode levar ovo.
ela leva mais ingredientes que vão deixar ela rica nutricionalmente, entendeu? Então, temos a massa pobre, a massa rica. Temos massa de farinha integral, pizza integral. Temos massa sem glúten. Temos massas low carb. Então, assim, por isso que eu digo, não existe um padrão. Você vai ter que ver o que você quer para a sua pizza, o que você quer oferecer para a sua família, para escolher o tipo de massa que você vai trabalhar. Entendeu? Deixa eu ver se para você tem mais alguma pergunta. Todas as massas são pré-cozidas? Na pizza, a gente usa a nomenclatura de pré-assadas, tá? Então, assim, todas as massas são pré-assadas? Não. Nem todas as massas são pré-assadas. A gente tem essas duas formas de trabalhar com a pizza. Massa fresca ou a massa pré-assada. A massa pré-assada, ela tem o benefício de facilitar, né? Você ganha tempo na hora de fazer pizza em casa e você pode também montar e congelar a pizza com a massa pré-assada. Com a massa fresca, você não tem como você montar e congelar. Isso não dá certo, tá? Só com a massa pré-assada. Mas qual o problema da massa pré-assada? Como ela já foi assada, na hora de você levar ao forno novamente, você está levando ela 2 vezes ao forno. Então, ela tende a ficar mais ressecada, entendeu? Então, tem esse pró e esse contra de se trabalhar com a massa pré-assada, tá bom? Então, respondi a pergunta aqui do Alexandre Simões, do Rio Grande do Sul. Vou passar agora para a pergunta de Leomar Souza, da Paraíba. O tamanho da massa e o tempo de espera para fermentar. Bom, o tamanho da massa, eu fico me perguntando se você quer saber do tamanho do disco, tá? Da pizza, se você quer saber o diâmetro da pizza ou a espessura da pizza, tá? O tamanho da massa podem ser essas duas dimensões, diâmetro ou espessura. Então, se você quer saber, né, que não ficou claro para mim, mas eu vou falar as duas coisas para, de certa forma, tentar chegar a sanar a sua dúvida. Se você quer saber sobre o diâmetro e a espessura, você vai trabalhar a quantidade de massa que você coloca ao dividir a pizza. Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho nesse fazer pizza. A gente tem a etapa de mexer os ingredientes, distribuir esses ingredientes. Depois vem a etapa de sovar a massa. Terminou a sova, aí vem a parte da divisão, que a gente vai fazer as bolinhas, vai pegar a massa toda que a gente fez e dividir para depois fazer a bolinha. Nessa hora da divisão é que você vai determinar qual vai ser o tamanho e a espessura da sua pizza. Vamos lá, eu gosto de uma pizza grande, que é de 35 centímetros, eu gosto de usar 350 gramas para você na hora da divisão, tá? Isso vai me gerar uma massa relativamente fina, não é tão fina, eu já fiz com 250 gramas, inclusive quando eu faço para uma maior quantidade de pessoas, eu gosto de fazer ela mais fininha, que eu faço mais pizzas. Então aí eu já usei 250 gramas, mas efetivamente eu gosto de usar 350 gramas com a pizza grande, tá? Então, se eu colocar, por exemplo, mais do que 350, para a mesma pizza de 35 centímetros, eu vou ter uma massa mais grossinha, mais espessa, mais alta. Então, por exemplo, se eu gosto de massa alta, para uma pizza de 35 centímetros, a pizza grande, eu vou usar mais do que 350 gramas. Vou usar 400, 450. E aí, só colocando para depois você fazer experimentar. Você vai, come e vai ver se ela está na espessura que você quer ou não. Entendeu? Então, se eu quero a massa mais fina, eu vou usar menos que 350. Para uma pizza de 35 centímetros, no caso essa que eu comi no domingo, que eu estava viajando, aí provavelmente tinha menos de 350 gramas, era bem fino, devia ter seus 250 gramas na pizza grande, tá? Então, para
35 centímetros, você pega lá os 350 e vai variando para baixo e para cima até ver em qual quantidade chega no sabor que você quer. Tá bom? Leomar, Alexandre Simões, Leomar. Ainda falta aqui, ó, o tamanho da massa já falei. Agora falta o tempo de espera para fermentar. Leomar, seguinte, tempo de espera para fermentar a massa da pizza varia demais de acordo com a sua localidade, tá? Eu estou vendo aqui que você está localizado na Paraíba, então entendo bem, estou também na Paraíba e sei que aqui a gente tem uma temperatura mais elevada, tá? Então isso vai fazer com que ela fermente um pouco mais rápido, diferentemente lá do nosso colega que estava perguntando antes aqui, Alexandre Simões, que é do Rio Grande do Sul. Então, lá vai demorar um pouco mais para fermentar a pizza. Então, o que eu sugiro? Você vai trabalhar com uma média de 1 hora, tá bom? 1 hora. Alexandre Simões, que está lá no Rio Grande do Sul, quem está também na região sul do Brasil, talvez precise de mais tempo. E aí você me pergunta, mas Felipe, como é que eu vou saber então que a massa fermentou? Simples. Você vai colocá-la para fermentar, vai esperar 1 hora, e aí, depois de 1 hora, você vai observar quanto ela cresceu visualmente. Você vai olhar assim e vai ver o quanto que essa massa cresceu. E vai enfiar o dedo na sua pizza. Enfiar o dedo na massa assim. Quando você enfiar o dedo na massa, se voltar, quer dizer que ela ainda está fermentando. Se você enfiar o dedo na massa ali e ficar a marca do seu dedo, quer dizer que ela já fermentou, tá? Então, resumindo, para você saber o tempo de fermentação, você deixa 1 hora. Lá no sul, você vai precisar que deixe mais tempo e vai observar, vai ver o quanto que ela cresceu, o quanto que ela inchou. Coloca o dedo na massa, se o dedo voltar, não ficar a marca do dedo ali, quer dizer que ainda está fermentando. Se ficar a marca do dedo, o buraquinho ali na massa, quer dizer que ela já fermentou, tá bom? Então, você vai analisar de acordo com a sua região. Então, já respondi aqui do Leomar Souza, da Paraíba. Moisés Queiroz, também da Paraíba, perguntou: como acertar o ponto da massa e a melhor maneira de fazer a massa da pizza? Então, vamos lá, sobre o ponto da massa. Essa é uma das maiores dúvidas que o pessoal tem na hora de fazer pizza em casa. A maior parte das dúvidas estão inicialmente no ponto da massa, tá? Então, presta muita atenção no que eu vou falar agora, que eu errei muito isso quando comecei, e depois de muito errar, eu fui aprendendo o que eu precisava para não errar mais. Eu vou te passar agora com uma simplicidade muito grande, tá? Que você vai olhar e vai falar, óbvio, isso é muito óbvio. Mas foi sim, depois de eu ter errado bastante, eu percebi o que eu tinha que fazer para tornar isso simples, fácil e nunca mais errar na minha vida. E agora eu vou te ensinar com muito carinho, tá? Para você acertar o ponto da massa, eu aconselho sempre a você utilizar menos água do que consta na receita. Então, você vai pegar a receita que você vai trabalhar. Então, se a receita tem 550 ml de água, você vai colocar 500 ml. Se a receita está mostrando 1 litro e 200 ml de água, você vai colocar 1 litro e 150. Então, você sempre coloca 50 ml a menos, de 100 a 50 ml a menos do que está na tua receita. Trabalha, mexe, 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 mexe e vai para a sova. Depois de um bom tempo, isso é muito importante, preste atenção. Às vezes isso que eu vou falar agora, a pessoa não fixa, passa a batida e depois dá errado, mas isso é muito importante. Então, você vai colocar a água menos do que está a receita e vai mexer muito. Você vai dar tempo, você vai dar chance para essa farinha absorver o máximo possível da água que você colocou. E aí, depois de mexer muito, depois de muito tempo ali mexendo, mais do que 5 minutos, se você achar que ela ainda está ressecada, que ela ainda está um pouco mais dura, que você está precisando imprimir muita força para mexer nessa massa, você vai colocar a água em 1 colher de sopa. Você vai adicionar água
na sua receita de colher em colher de sopa. Por que eu digo isso? Porque uma colher de sopa é o suficiente para você acertar o ponto da massa e não errar. Porque se você bota jogando a água assim na sua receita, existe a probabilidade de você colocar mais do que deveria. E uma colher de sopa pode ser o suficiente para você ajustar a quantidade de água necessária para você fazer a sua receita. Isso eu aprendi na prática. E até hoje eu faço e ensino as pessoas. Então, pega a sua receita, diminui 50 ml, 100 ml da quantidade que está lá e vai colocando esses 50 e 100 de colher em colher, literalmente. Você pega uma colher de sopa, pega lá a água e coloca de colher em colher. Antes de você colocar mais uma, mexa bem, mexa bem. Dê chance para a farinha absorver a água, tá bom? Isso eu digo, aí você lembra da minha voz, quando você estiver fazendo, colocou a colher, vai vir na sua mente, eu tenho certeza. Eu já ensinei a mais de 500 pessoas presencialmente, e hoje eu ensino online e já sei tudo que as pessoas pensam na hora que estão fazendo pizza. Eu passei por isso e já ensinei muita gente. Então, na hora que você colocar a água, vai vir um pensamento na sua mente. Será que está certo? Será que é essa quantidade mesmo? Será? Eu acho que está meio errado. Você vai pensar isso. Aí você lembra da minha voz. Dê chance para a farinha absorver essa água. Beleza? Combinado? Se você fizer isso que eu estou falando, nunca mais você vai ter problema. Você nunca mais vai ter problema com a sua pizza, tá? Com o ponto da massa de pizza. Vamos partir agora. Terminei aqui? Não. O tamanho da massa, o tempo de espera para fermentar. Leomar, terminei a sua pergunta. Agora sim eu vou partir para Moisés de Queiroz. Como acertar o ponto da massa? Falei. A melhor maneira de fazer a massa da pizza. Moisés, essa sua segunda dúvida, a melhor maneira de fazer a massa da pizza, eu preciso de mais informações para poder responder essa sua dúvida, tá? A melhor maneira, em que etapa? Qual é a dificuldade que você está tendo? Qual é efetivamente a dificuldade que você está tendo? Não entendi especificamente o que você precisa, tá? Wilson Pinto, do Piauí, ele disse assim: gostaria de entender sobre a fermentação e tipos de fermento. Excelente pergunta, Wilson. A fermentação para pizza, assim como para pão, a gente trabalha com fermento biológico, tá? Existe ainda para culinária outro tipo de fermento, que é o fermento químico. Qual que é a diferença, Felipe, do fermento químico para o fermento biológico? Primeiro, o fermento químico ele é utilizado para bolo, para confeitaria. E o fermento biológico é utilizado para panificação e para pizza, tá? O fermento químico, que é aquele pozinho branco que a gente compra lá no supermercado, desde sempre, quando a nossa mãe lá ia fazer bolo, aí ia olhar, nossa, acabou o fermento. Menino, vai lá no mercado comprar um fermento. Aí fala o nome do fermento, né? Que eu não vou fazer propaganda aqui. Vai falar, Felipe, vai lá no mercado comprar o fermento X. Tá ligado aí qual é? Se você souber o fermento, tô falando, você pode escrever aí, tá? A marca do fermento. Felipe, vai lá no mercado comprar o fermento X para fazer bolo. É o fermento químico, aquele pozinho branco, tá bom? O fermento biológico, ele antigamente, quando eu comecei, há mais de 20 anos atrás, não tinha esse fermento pozinho. Era um fermento que a gente tinha que ir na padaria comprar do padeiro. Fermento também tem uma marca. Não vou falar, não vou fazer propaganda, não. Tem um fermento que antigamente só tinha... Até hoje, se for na padaria, quiser comprar, eles vendem, tá? Então, é um fermento especial, biológico. E aí, com esse fermento biológico, a gente tem dois tipos, o fresco e o seco. O fermento fresco, ele é esse tablete grande, sólido, que lá na padaria ele cortava, pesava e te entregava.
O fermento seco é um pozinho, parece até aquele pozinho quando o cupim come madeira e fica aquele pozinho, muito parecido. Aquele é o fermento biológico seco. Ele é 3 vezes mais potente que o fermento biológico fresco, tá? Hoje em dia, eu só uso fermento biológico seco, tá? Por quê? Porque ele é um fermento mais fácil de trabalhar. O fermento fresco, ele precisa ser adicionado de uma forma muito específica, ele tem uma série de cuidados que, se você não fizer, você vai matar esse fermento, tá? Você tem que guardar ele bem guardadinho na geladeira, sem ar nenhum, ele tem uma validade menor, ele é mais fraco, então você tem que usar uma quantidade maior, porém, ele também é mais saboroso, tá? Então, quem faz fermento fresco vai ter um resultado melhor, vai ter um resultado com mais sabor. Mas o fermento seco, ele também chega ao resultado de objetivo do fermento, que é fazer a pizza crescer, fazer, quando juntar com a farinha e com a água, crescer. O açúcar, tá? Quando você adiciona açúcar na receita da massa da pizza, ele tem 2 funções. Uma, caramelizar a massa da pizza, deixar ela um pouco mais de tom de caramelo, ao invés de branca, e alimentar o fermento. Então, o açúcar alimenta o fermento. Então, a quantidade de açúcar e a quantidade de fermento da sua receita vai fazer você ter uma receita mais fofinha ou menos fofinha, fermentação mais rápida ou fermentação mais lenta. Lembra que eu falei agora há pouco que, se você tiver o conhecimento sobre os ingredientes da pizza, você vai conseguir fazer a sua massa, a sua receita? Lembra disso? Então, te falei agora sobre o fermento e sobre o açúcar. Com esse conhecimento, você pode variar a quantidade de fermento e a quantidade de açúcar na sua receita para ter uma longa fermentação, uma curta fermentação e chegar a um sabor, a um resultado que você deseja, tá? Então, deixa eu ver se eu respondi a pergunta do Wilson. Gostaria de entender sobre a fermentação e o tipo de fermento. Acredito que tenha falado sim, Wilson. Falei sobre os tipos de fermento, falei sobre como funciona a fermentação. Agora é só escolher. Opa, a Larissa falou aqui. Acertou, Larissa. Larissa falou qual é o fermento químico que eu estava falando. Muito bem, Larissa. Vou partir para a próxima pergunta do Jander, que me perguntou pelo Instagram. Jander está ganhando mais um carimbo aí, está participando de todas as lives. Perguntas e respostas, vai ganhar um segundo carimbo, Jander. Qual a diferença da tela e da assadeira normal? Excelente pergunta, Jander. A tela para assar pizza, ela é toda furadinha. Parece com aquela tela de antena parabólica, sabe? Não sei se todos aqui conhecem, mas existe a tela, qualquer coisa você põe lá no Google. Tela para assar pizza. Ela parece com uma tela de antena parabólica e ela é toda furadinha. Qual a diferença dessa tela para a assadeira normal? Vamos lá. A assadeira normal, aquela clássica, quando eu comecei a fazer pizza, só tinha ela. Quando eu cheguei aqui em Campina Grande, na Paraíba, só tinha ela, não tinha tela. Eu tinha que comprar lá no Rio, em São Paulo, trazer para cá. E aí comecei a procurar, comecei a usar, e aí aqui começaram a usar, e hoje todo mundo usa essa tela. Essa tela, ela faz com que haja uma troca de calor do forno de forma mais rápida com a pizza. Então, a assadeira convencional, ela é uma chapa de alumínio em que o forno primeiro esquenta essa chapa para depois passar o calor para a massa da pizza e para a pizza. Então, esse tempo de esquentar a chapa, até passar para a massa da pizza, esse tempo é como se ele dá tempo para a massa ir crescendo. Então, qual é a consequência disso? Demora um pouquinho mais para assar a pizza e a massa tende a ficar mais fofinha. Entendeu? Já a tela de assar pizza, ela troca calor mais rápido, como ela não é numa chapa de alumínio feita, né, assim, inteira, o calor do forno já chega diretamente na pizza
e acaba que ela toma um choque térmico ali, já aproveita toda a temperatura do forno e fica pronta mais rápida. Então, em termos de resultado, qual é a diferença da tela para a assadeira? Se você gosta da pizza mais crocante, você vai usar a tela. Se você gosta da pizza mais fofinha, você vai usar a assadeira, tá bom? Uma deixa a pizza mais crocante porque troca calor mais rápido com o forno e ela tende a ficar pronta mais rápido. Se você gosta de forno a lenha, por exemplo, pizza de forno a lenha, aquela pizza mais queimadinha, crocante, você vai usar a telinha. Se você gosta daquela pizza pan, pizza mais altinha, pizza mais massa, mais fofinha, assadeira. Beleza? Entendido, Jander? Outra pergunta agora da Ana Caroline, feita também no Instagram. Por que, às vezes, a massa fica com gosto de cachaça? É o fermento? Então, não sei se vocês já passaram esse problema, mas isso acontece sim. Às vezes, a massa da pizza ela fica com cheiro de álcool, tá? Isso é sim da fermentação. Isso quer dizer que a sua massa de pizza já passou do ponto da fermentação. Ela está tendendo a murchar e a exalar esse cheiro desagradável de álcool, tá? Então, o que está acontecendo, Ana Caroline? Você está deixando fermentar muito tempo, principalmente em temperatura ambiente, tá? Você tem que usar ela mais rápido. Solução para isso: diminuir a quantidade de fermento, diminuir a quantidade de açúcar e controlar a temperatura ambiente que está essa massa, tá? Com isso, você vai conseguir uma longa fermentação sem que ela passe do ponto da fermentação, tá bom? Ou então, outra solução que pode dar para esse problema é você utilizar mais rápido, tá? Calcular mais ou menos o tempo ali de fazer, usa a mesma receita que você está usando, usa as mesmas quantidades, mesma coisa, só que utiliza de forma mais rápida essa massa, para você não ter esse problema, beleza? Entendido, Ana Caroline? Essa pergunta foi sanada, essa dúvida. Agora, a última pergunta da Cláudia. Quero fazer pizza em casa, mas não sei a quantidade de farinha, de fermento, de ovos e recheio que devo usar. Cláudia, realmente essa é uma insegurança que muitas pessoas têm na hora de começar a fazer pizza. Primeira sugestão que eu te dou, realmente, antes de começar a fazer pizza, é interessante estudar um pouco mais, tá? Antes de chegar nessa resposta sobre a quantidade de material para fazer a pizza, tem que entender algumas coisas antes, tá? É esse o processo que eu faço no meu curso, onde eu ensino as pessoas que não sabem nada, não sabem nem fritar um ovo, a fazer a pizza, tá? Então, assim, como eu falei antes, você vai ter, de acordo com o seu paladar, você vai usar ovo ou não, não é uma obrigatoriedade. Você vai usar leite ou não, não é uma obrigatoriedade. De acordo com o que você quer dar na sua pizza, você vai colocar ou não essa receita. Meu curso eu ensino várias receitas, tá? A massa básica, uma massa que eu utilizava na minha pizzaria, massa rica, massa integral, massa sem glúten, vários resultados diferentes, tá? Então, você tem que entender primeiro o resultado que você quer chegar para depois escolher o tipo de massa que você quer trabalhar. Outro exemplo, você tem que colocar uma gordura, tá? Na sua receita. Essa gordura pode ser manteiga, margarina, óleo de soja, azeite. Cada uma vai gerar um resultado diferente. E aí você vai ver o resultado que você quer dar na sua pizza e vai escolher com o que você quer trabalhar. Mas para isso você tem que entender qual é a função de cada ingrediente para poder gerar o resultado de acordo com o seu paladar. Entendeu? Beleza? Veio agora aqui uma última pergunta. Deixa eu achar aqui essa pergunta.
A pergunta que chegou agora há pouco foi da Lenilda Rodrigues, de Minas Gerais. Lenilda perguntou assim: tenho forno elétrico. Gostaria de saber se ele serve para assar pizza ou se há um tipo de forno específico, porque as que compro em pizzaria fica diferente da que eu faço. Excelente pergunta, Lenilda. Eu também tenho forno elétrico aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui que você tá vendo aqui, ó, nesse vídeo, ó, aqui, ó, isso aqui é um forno elétrico. É o forno que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque ele tem uma temperatura superior e uma temperatura inferior. Esse forno, sim, respondendo a sua pergunta, ele é o suficiente para fazer pizza em casa e ficar top. Agora, por que que fica diferente essa pizza das que você compra na pizzaria? Porque existem vários outros fatores que influenciam nesse assar pizza na sua casa, tá? E aí, preciso de muito mais tempo para explicar todos esses fatores. Por exemplo, a forma de pré-assar o forno, o local que você coloca para assar, o tempo que você assa, a temperatura que você pré-assa, a forma de assar a pizza, se você usa telinha ou se você usa assadeira, a quantidade de recheio que você coloca, a receita da massa que você está usando, a quantidade de recheio que você está colocando na sua pizza. Tudo isso vai influenciar no resultado da sua pizza em casa. Então, te aconselho a continuar acompanhando. Eu tenho um grupo chamado Apaixonados por Pizza, em que eu dou todos os avisos lá. Eu falo depois que termina a live aqui, eu dou alguma sacada a mais lá nesse grupo. Então, aconselho você a continuar acompanhando esse trabalho que eu estou falando sobre pizza aqui, e você vai aprendendo aos poucos tudo da sua pizza para fazer a melhor pizza na sua casa. Tá bom? Então, sim, forno elétrico dá para fazer uma pizza fantástica. Eu faço as minhas na minha casa no forno elétrico. E aconselho a todo mundo a utilizar, que é um forno muito prático, muito fácil e dá um excelente resultado. E você pode usar além para pizza, para outras coisas. Lasanha, arroz de forno, parmegiana, assados, frango assado, carne assada, picanha no forno. Tudo isso você usa nesse forninho elétrico, tá bom? E um excelente custo-benefício, tá? Aconselho todo mundo que quer fazer área gourmet, nada de forno a lenha, vai direto para o forno elétrico, um resultado fantástico, é multiuso, excelente custo-benefício, todo mundo sai ganhando, tá? Beleza? Então, respondi a última pergunta aqui. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, é só chegar lá no Instagram, lá na bio, tem um linkzinho, preenche lá, deixa a sua dúvida, que na próxima terça-feira, às 11 horas, estarei aqui com muito carinho para falar para você que é apaixonado por pizza e quer fazer a melhor pizza na sua casa, tá bom? Lembrando que quinta-feira, às 7h30, eu faço uma aula gratuita sobre fundamentos de se fazer pizza em casa. Então, te espero na próxima quinta-feira, às 19h30. Beleza? Vou ficando por aqui e te desejo um excelente e abençoado dia. Valeu? Valeu!